livro de Eclesiastes capítulo 3, ok? Eclesiastes capítulo 3. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, amados. Eu seguro aqui nas minhas mãos agora um relógio este bem conhecido. Eu tenho, acho que é o terceiro devocional que eu coloco falando do relógio. Este relógio que está nas minhas mãos, ele aproximadamente há 2 anos, ele estava parado. Estava totalmente parado. E no primeiro devocional eu havia dito que seria o retrato de muitas pessoas quando elas olham para trás, vivem do passado, automaticamente esta pessoa ela também para no tempo. É como se ela tivesse parada no tempo, impossibilitando-a de enxergar o que está diante dela, na frente dela. O Senhor Jesus, as bênçãos, as realizações dos seus sonhos, seus projetos. E ela acaba, então, parando no tempo. Por quê? Porque ela não se renova. A sua mente não é renovada. Então eu apanhei esse relógio no meu primeiro devocional, troquei a pilha. Obviamente, o relógio ele começou a funcionar. E ele não mais ficou parado. Os ponteiros estão andando para frente, sentido horário. E é assim que o Senhor quer que você viva, que você ande no sentido horário, não no sentido anti-horário, olhar para trás ou paralisado, mas que possamos andar para frente, sentido horário, para frente, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, quando você recebe Jesus, quando você recebe a palavra de Deus, a sua vida anda e segue como o apóstolo Paulo já vinha dizendo: prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, esqueça dos traumas, das crises, daquilo que te fez sofrer, chorar, aquilo que te fez mal, ficou para trás. E o Senhor Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Então, quando você recebe esta palavra, coloca no coração e as pratica, é como se você estivesse recebendo uma pilha nova, né? Renovo para você andar para frente. E no segundo devocional foi que eu ouvi o barulho do tic-tac do relógio, né, apóstolo? Sim. E logo me veio à mente sinal de vida, né? Sinal de vida no segundo devocional. Então, quando nós recebemos a Jesus, olhamos para a cruz de Cristo, na cruz de Cristo, ao sangue, ao sacrifício, que nos traz o quê? Nos traz vida, nos traz fortalecimento, renovo, forças. E hoje, ainda falando sobre o relógio, eu venho trazendo aqui mais uma palavra que fala do relógio, fala do tempo. Está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Para você que, de repente, tem vivido uma vida de ansiedade excessiva. Será que você pode segurar assim, apóstola, para mim? Será que você aguenta? Segurar um pouquinho aí? Sim. Aguenta? Então, para você que
que precisa de um consolo, de um conforto, de saber que tudo tem o seu tempo, tudo ao seu tempo. Às vezes, apóstola, nós ficamos preocupados excessivamente, ansiosos excessivamente, porque tudo que há em excesso, apóstola, não é benéfico. Tudo que há em excesso é prejudicial à vida espiritual, prejudicial até para a sua saúde. Porque uma pessoa ansiosa por demais, ela não dorme, ela não tem sossego, ela não tem paz, ela não consegue dormir, ela não tem sono, ou às vezes tem até sono, mas não consegue dormir. Pessoas que vivem até mesmo à base de calmantes, de remédios, de psicotrópicos, na verdade, né? Remédios fortíssimos. Então, é importante nós entendermos, biblicamente falando, que tudo ao seu tempo. Tudo tem o seu tempo, amados. Tudo, para tudo. E a palavra de Deus, ela especifica isto claramente no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, que diz o seguinte: tempo para tudo. Olha aí, ó. O relógio está funcionando. Você pode... deixa eu abaixar até o fundo musical aqui, você vai ouvir o barulho do relógio. Quer ver só? Ó. Então, tudo ao seu tempo. Daqui a pouquinho, se você ficar olhando para mim e olhar também para o ponteiro do relógio, você vai ver esse ponteiro andando. Então há um tempo até mesmo para esta mensagem que eu estou entregando ao seu coração neste momento. Esta mensagem ela teve um tempo para começar e ela vai ter um tempo para terminar. Então tudo nesta vida, a palavra vai dizer aqui no livro de Eclesiastes capítulo 3, que tudo nesta vida tem um tempo, tem um prazo de validade. É como está escrito aqui, melhor do que as minhas palavras, é aquilo que está escrito em Eclesiastes capítulo 3, que diz o seguinte: tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha que coisa maravilhosa. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Todos nós um dia iremos morrer. Esta planta que está aqui do meu lado também tem o seu tempo determinado. Há tempo de plantar. Talvez você tenha plantado hoje, esteja plantando, plantou ontem, tem plantado hoje. Não preocupe o teu coração, porque chegará o tempo de grandes colheitas para a sua vida. Você pode ter certeza disso. É a lei da semeadura e a lei do tempo de Deus em nossas vidas. E diz assim: tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Está vendo isso? Até para isso tem tempo, gente. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Até tempo de perder a gente tem. Ou vai me dizer que você nunca perdeu nada na vida?
tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Tem o tempo certo. O tempo certo para falar e o tempo também para ficar calado. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tem momentos que nós estamos aborrecidos na vida. Nem tudo são flores. Às vezes nos aborrecemos com tantas coisas. Não é verdade? Tempo de guerra, mas também há tempo de paz. Tudo tem o seu tempo. E há tempo para tudo e para todo propósito debaixo do céu. Às vezes, apóstola, as pessoas, elas não dormem, elas não têm paz, não conseguem viver, não têm alegria, não conseguem progredir, prosperar, não conseguem ser felizes, porque estão excessivamente preocupadas, porque aquilo que ela deseja ou aquilo que ela quer não chegou ainda. Porque muitas das vezes nós somos assim, né, apóstolo? Nós queremos muitas das vezes as coisas não no tempo de Deus. Às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. É verdade. E acabamos chorando por isso. Muitas das vezes não conseguindo aquilo que realmente, o resultado que gostaríamos que tivéssemos tido. Porque o nosso tempo é falho. É verdade. Né? Mas o tempo de Deus é perfeito. É verdade. E às vezes você faz coisas, até mesmo como está escrito aqui, na palavra do Senhor, está bem explícita, especificando bem claro isto. Às vezes, quando não sabemos esperar no tempo de Deus, isto é um grande perigo. Por quê? Porque às vezes nos levam a tomar atitudes precipitadas. Quando não se sabe esperar o tempo de Deus, acabamos tomando atitudes precipitadas. E neste interim do tempo de Deus, podemos pagar um alto preço por isto. Quantos são os jovens que não sabem esperar o tempo de Deus para se relacionar com alguém e depois casar? Quantas são os chefes de família, homens, mulheres, que não sabem esperar o tempo de Deus para abrir o seu próprio negócio? Quantas são as pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus para se casar, para constituir uma família, ter filhos? Quantas pessoas que não sabem esperar o tempo de Deus para adquirir algo na vida, aquisição de alguma coisa na vida? Não é verdade? E quando quando nós não sabemos esperar o tempo de Deus, desculpe-me aqui a minha palavra grotesca, a qual eu vou mencionar aqui agora, peço perdão aos amados, mas essa é a verdade. Quando nós não sabemos esperar o tempo de Deus, nós quebramos a cara. Acabamos quebrando a cara, pagando um alto preço por conta disto. Então nada melhor do que esperar no tempo de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurados são aqueles que confiam e esperam no Senhor, porque estes não serão confundidos.
Eu não sei o que você tem esperado. Quais são os teus sonhos? Teu desejo, você que deseja concretizar, realizar um sonho, talvez você já tenha esperado há algum tempo, tem lutado por isso, tem orado, buscado. Então, continue nesta fé. Não extrapole e nem tome atitudes precipitadas. Aprenda a esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus mostra muitas coisas. O tempo de Deus prova a nossa fé. O tempo de Deus mostra quem é que está ao seu lado, ou quais são aqueles que estão ao seu lado. O tempo de Deus revela para você. Não precisa ninguém vir até você para revelar alguma coisa. O tempo de Deus, ele revela para você tudo e não te deixa confundido, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você aprende a esperar nesta verdade, que é a palavra de Deus, ele revela, o tempo revela de Deus, o tempo de Deus, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. Revela, mostra quem são aqueles que estão do teu lado. O tempo de Deus, ele vai mostrar, revelar muitas coisas a você, coisas boas e coisas ruins também, apóstola. Com certeza, certamente, porque o nosso Deus, ele é zeloso, ele é cuidadoso, tudo que ele faz é perfeito, né? E quando ele está no controle, tudo coopera para o bem daquele que ama ao Senhor. Eita, glória a Deus. Então o Senhor, ele não deixa ninguém confundido. O Senhor, ele não deixa ninguém desapercebido. Deus, ele mostra, porque Aleluia. O Espírito Santo conduz em toda a verdade. O Espírito Santo vai mostrando, vai guiando, vai revelando, e ele é tremendo. O nosso Deus, ele é fiel. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito. Agora, o nosso tempo é como se você tirasse um fruto antes do seu amadurecimento, né, da árvore, e não esperasse o amadurecimento certo. Certamente o sabor será amargo. Certamente o sabor não será tão prazeroso quanto deveria ser. Então, o nosso tempo realmente é ruim. Agora, o tempo de Deus não. O tempo de Deus é bom, perfeito e agradável. Então, quer dizer, apóstola, que se eu souber esperar o tempo certo para comer aquele fruto, o prazer será maior, né? Com certeza, porque será no próprio tempo do Senhor, na colheita certa, né? Quando você recolher, quando você colher, você colherá no tempo certo. E o tempo certo, ele traz o doce sabor da fruta amadurecida. Glória a Deus por isso, amado. Nada melhor para o homem, a mulher de Deus. Segura de um lado, segura do outro, apóstolo. Nada melhor do que saber esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo do homem não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E ele é perfeito. Quando ele chegou na casa de Lázaro, Marta achou que Jesus atrasou-se para chegar lá. Até disse para ele: se o Senhor estivesse aqui no tempo que eu mandei lhe chamar, meu irmão não teria morrido. Jesus olhou para Marta e disse: ô Marta, eu já não disse para você, Marta, que se creres verás a glória de Deus? E ainda que esteja morto, está escrito isso na palavra do Senhor, este viverá. O Senhor Jesus, ele não chega atrasado. Ele chega na hora certa. Glória a Deus. O milagre que você espera, a bênção tão grandiosa que você espera na sua vida, não vai chegar no teu tempo, nem no meu.
Vai chegar no tempo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3. O que nos resta? Confiar, esperar, fazer a nossa parte. Não é ficar de braços cruzados. Não. É trabalhar. É fazer como Maria naquele dia em que eles estiveram na festa daquele casamento. As bodas daquele casamento em Caná da Galileia. João capítulo 2. Quando Jesus foi perguntado pela sua mãe Maria, quando a mesma disse: acabou o vinho. E Jesus respondeu: ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus respondeu isso para Maria. Mas Maria entendeu. Entendeu o quê? Que enquanto não era a hora dele fazer o milagre, era a hora dela fazer alguma coisa. Você está compreendendo? Ela foi aos serventes e disse e alertou todo mundo: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus não mandou ela fazer isso, mas ela entendeu que na hora dele ele iria fazer o milagre. Então, enquanto não é a hora de Jesus fazer o milagre na minha vida, então é a minha hora de fazer alguma coisa. Eu não vou ficar de braços cruzados, né, apóstola? Verdade. Eu não vou ficar calado, quieto. Não. E vou esperar a hora dele dar a ordem para encher as talhas. E quando ele der a ordem para encher as talhas, quando ele der a ordem, a hora que ele der a ordem para encher as talhas, se prepare, porque o melhor de Deus, ele virá sobre a sua vida. O melhor de Deus está por vir. É só esperar nele. O tempo dele. A hora certa. O tempo dele. Como está escrito em Eclesiastes capítulo de número 3. Reflita nesta palavra. Eu quero deixá-la ao seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. E se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. Diga glória a Deus por isto. Benção, né, apóstola? Sim. Esse devocional ele vai para o canal no YouTube, né? Glória a Deus, certamente, porque realmente é algo que Deus fala tremendamente ao nosso coração, né? Porque o Senhor, ele é dono do tempo. Ele é, como a Mica mesmo colocou aqui, é o alfa, o ômega. Ele está acima de tudo e de todos. Então, eu me recordo de Davi, quando ele foi ungido a rei. Ele não foi logo indo no tempo dele e tomando o trono e tomando aquilo a qual ele pertencia a ele, foi dedicado a ele. Não, ele esperou o tempo do Senhor. Verdade. E no tempo certo, ele continuou, foi ungido a rei, foi consagrado perante toda a sua família, toda a sua casa, sua parentela. Continuou a vida. Verdade. Continuou, prosseguiu, continuou servindo, continuou sendo servo. E no tempo certo de Deus, ele tomou posse. É verdade. Que nem nós estamos aí passando pela quarentena e prorroga e vai começar a abrir aos poucos. Quer dizer, tudo tem o seu tempo. Exato. Né? Daqui a pouco, está todo mundo já na sua totalidade na igreja. Daqui a pouco está tudo aberto, shoppings abertos, lojas abertas, restaurantes, cinema, igrejas, apesar que as igrejas já estão todas abertas. Mas eu digo assim, vão voltar a funcionar na sua totalidade, porque tudo tem o seu tempo, né, apóstola? E eu creio que tudo vai voltar ao normal em nome de Jesus. É verdade, estava tentando apoiar aqui, mas não consegui não. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para colocar aqui, ó. Pronto.
É isso? Isso mesmo, glória a Deus. Quantos minutos já passou? Quanto de tempo já passou aqui já será? Acho que uns 20 minutos. 40. Né? Você viu onde De que estava o ponteiro? 40. Aí tudo tem o seu tempo. Não adianta, né, apóstolo? Exatamente, o tempo passa, por isso que a gente não pode perder tempo. Quantas pessoas não estão perdendo tempo olhando para trás, quantas pessoas não estão perdendo tempo marcando passo, quantas pessoas não estão perdendo tempo e horas olhando para a vida dos outros, esquecendo da sua, né? Que a nossa prossegue. Prossigo para o alvo, para a minha soberana vocação. Foi justamente o que o apóstolo Paulo falou. Se você tem uma vocação, se Deus te deu uma vocação, certamente você deve segui-la. E não a que os outros querem, a qual o mundo, né? De repente cogitou que você seria. Não, jamais. Deus, ele tem o melhor para você. Ele tem um novo tempo, uma nova história para sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, quero deixar essa palavra ao seu coração. Tudo tem o tempo, seu tempo determinado. Em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 3.